8 especialistas olharam para aquele motor e disseram que era impossível. 80 mil reais para trocar tudo. Até que uma mulher rica entrou numa oficina humilde e descobriu que o impossível só existia na cabeça de quem desistiu fácil. Carla Monteiro freou o guincho na frente da oficina Premium Motors, como se estivesse entregando um cadáver para a autópsia. O Mercedes-Benz E300 preto estava ali, silencioso, morto há 3 semanas, e ela já tinha gastado uma fortuna tentando ressuscitar aquela máquina alemã que custava mais que uma casa. Mais um especialista, ela murmurou, ajeitando o blazer vermelho que usava sempre que queria mostrar autoridade. Era o 8º mecânico em 1 mês. 8. Cada um mais caro que o anterior, cada um prometendo que seria diferente dos outros. A oficina Premium Motors era a última esperança que restava na capital. Equipamentos de última geração, certificação internacional, preços que fariam um empresário suar frio. Se eles não conseguissem, ninguém mais conseguiria. Pelo menos era isso que Carla tentava se convencer. Senhora Monteiro? Um homem de jaleco impecável se aproximou, tablet na mão, sorriso profissional colado no rosto. Sou Roberto, supervisor técnico. Já analisamos o relatório dos outros profissionais que trabalharam no seu veículo. Carla assentiu, tentando controlar a irritação que crescia toda vez que alguém mencionava os outros profissionais. 7 especialistas, 7 fracassos, cada um custando entre 5 e 10 mil reais só para ouvir a mesma frase. Infelizmente, não há o que fazer. Vamos fazer uma análise completa com nosso equipamento de diagnóstico alemão. Roberto continuou, a voz cheia de confiança fabricada. O mesmo que usam nas concessionárias da Alemanha. Se tem solução, nós vamos encontrar. 3 horas depois, Roberto voltou com a mesma expressão que Carla já conhecia de cor. Era a cara de quem tinha descoberto que o problema era maior que o esperado, que ia precisar de mais tempo, mais dinheiro, mais paciência. Senhora Monteiro, precisamos conversar. Carla sentiu o estômago afundar. Ela conhecia aquele tom. Era o mesmo tom que o primeiro especialista havia usado, e o segundo, e todos os outros. O motor está completamente travado. Não é apenas uma questão mecânica, é estrutural. Alguma coisa aconteceu no sistema interno que causou um dano em cascata. Para resolver isso, teríamos que praticamente refazer o motor inteiro. E quanto custaria isso? Roberto respirou fundo, como se estivesse se preparando para dar uma notícia de morte. Entre 70 e 80 mil reais. E ainda assim, não podemos garantir que funcionaria perfeitamente. Carla fechou os olhos por um momento. 80 mil reais. Mais da metade do que ela tinha pagado no carro usado. Era dinheiro suficiente para comprar outro veículo, talvez 2. Tem certeza que não há outra forma? Senhora, nós testamos tudo. Usamos os melhores equipamentos disponíveis no mercado. Consultamos até mesmo especialistas em São Paulo por videoconferência. Todos chegaram à mesma conclusão. Carla saiu da oficina Premium Motors com o coração pesado e a carteira mais leve. Eram quase 6 da tarde de uma sexta-feira chuvosa, e ela estava oficialmente sem opções. 8 especialistas tinham olhado para seu motor e declarado que era um caso perdido. Ela se sentou no carro alugado que estava usando há semanas e ficou olhando para o Mercedes no guincho. Era um bom carro, confiável, econômico. Tinha apenas 60 mil quilômetros rodados, revisões em dia, nunca havia dado problema. Até que numa manhã qualquer, simplesmente não quis mais ligar. Primeiro vieram os barulhos estranhos. Depois o motor começou a engasgar. No terceiro dia, parou completamente. E desde então, era uma batalha constante entre Carla e uma máquina que se recusava a cooperar. Talvez seja a hora de desistir, ela pensou, observando a chuva bater no para-brisa. 80 mil reais para uma incerteza não fazia sentido empresarial. Ela era uma mulher prática, tinha construído uma empresa de consultoria do zero, sabia quando era hora de cortar perdas. Mas algo dentro dela se recusava a aceitar a derrota. Não era questão de dinheiro, era questão de princípio. Aquele motor não podia ser impossível de consertar. Motores eram máquinas, e máquinas tinham lógica. Se 8 especialistas não conseguiram encontrar a lógica, talvez o problema não fosse com o motor. Talvez o problema fosse com os especialistas. No sábado de manhã,
Carla estava tomando café quando o telefone tocou. Era Sandra, sua assistente pessoal, que raramente ligava nos fins de semana. Carla, desculpa incomodar, mas lembrei de uma coisa. Minha prima Regina teve um problema parecido com o carro dela ano passado. Um monte de mecânico disse que não tinha jeito, que ia ter que trocar o motor. E o que aconteceu? Ela levou num mecânico aqui do bairro, um tal de João. O pessoal disse que ele era meio milagreiro, que resolvia coisas que ninguém conseguia. E resolveu mesmo. O carro dela está rodando até hoje. Carla franziu a testa. Sandra, meu motor foi visto por especialistas internacionais. Gente que trabalha com Mercedes há décadas. Você acha que um mecânico de bairro vai conseguir fazer o que eles não conseguiram? Eu sei que parece estranho, mas a Regina jura que o cara é um gênio. Ela disse que ele tem uma forma diferente de olhar para os problemas, que não segue os manuais como os outros. Depois que desligou o telefone, Carla ficou pensando na conversa. Era ridículo. 8 especialistas com equipamentos de última geração, certificações internacionais, décadas de experiência, e ela estava considerando procurar um mecânico de bairro porque a prima da assistente disse que ele era milagreiro. Mas o que ela tinha a perder? O carro já estava morto mesmo. Se o tal João não conseguisse resolver, pelo menos não custaria uma fortuna para descobrir isso. No domingo à tarde, Carla ligou para Sandra e pediu o telefone do mecânico. A conversa foi breve, direta. João não fez promessas mirabolantes. Não falou sobre equipamentos especiais ou técnicas revolucionárias. Apenas disse que poderia dar uma olhada, sem compromisso. Se eu não conseguir ajudar, a senhora não paga nada, ele disse, a voz calma e honesta. Mas se conseguir, cobramos só o preço justo. Era uma abordagem completamente diferente de todos os outros. Nenhum dos 8 especialistas anteriores tinha oferecido trabalhar sem garantia de pagamento. Todos queriam dinheiro adiantado, contratos assinados, termos de responsabilidade. Segunda-feira de manhã eu posso ir buscar o carro, João continuou. A senhora tem o endereço da minha oficina? Carla anotou o endereço e depois procurou no GPS. Era um bairro que ela conhecia de nome, mas nunca havia visitado. Classe média baixa, casas simples, ruas estreitas. O oposto completo dos lugares onde ela costumava levar o carro. Na segunda-feira de manhã, quando João chegou para buscar o Mercedes, Carla teve sua primeira surpresa. Ela esperava um homem mais velho, talvez desdentado, com as mãos sujas de graxa e roupa manchada de óleo. Em vez disso, viu um rapaz de uns 30 e poucos anos, cabelo cortado, camisa limpa, falando com educação e demonstrando conhecimento técnico. O motor está mesmo travado, ele disse depois de uma análise rápida. Mas isso não significa que está morto. Às vezes o problema não está onde a gente procura primeiro. 8 especialistas já procuraram em todos os lugares possíveis. Carla respondeu sem conseguir esconder o ceticismo na voz. João sorriu, mas não foi um sorriso arrogante. Foi um sorriso de quem já tinha ouvido aquela frase antes. Eu sei, mas cada um tem seu jeito de olhar para as coisas. Às vezes a gente fica tão focado nos equipamentos e nos manuais que esquece de escutar o que o motor está tentando dizer. Enquanto João preparava o guincho para levar o carro, Carla observou a forma como ele trabalhava. Não havia pressa, não havia dramatização. Ele conferia cada detalhe, ajustava as correntes com cuidado, testava a segurança 2 vezes antes de levantar o veículo. A senhora quer acompanhar até a oficina para ver como está tudo por lá? João perguntou, limpando as mãos num pano limpo que tirou do bolso. Carla hesitou. Parte dela queria ir, por curiosidade. Outra parte achava que seria perda de tempo. Mas depois de um mês inteiro de frustrações, ela estava disposta a tentar qualquer coisa. Tudo bem, eu sigo vocês. O trajeto até a oficina de João foi uma viagem para outro mundo. Eles saíram da região nobre da cidade, passaram por avenidas comerciais movimentadas, entraram em bairros residenciais, até chegarem numa rua tranquila onde as casas tinham quintal e as pessoas se cumprimentavam na calçada. A oficina era pequena, limpa, organizada. 2 baias para carros, ferramentas arrumadas em painéis na parede, um pequeno escritório nos fundos. Não havia equipamentos de diagnóstico computadorizados, não havia certificados emoldurados na parede.
Não havia recepcionista de terno, mas havia algo que todas as outras oficinas não tinham. Uma sensação de que ali as coisas eram feitas com calma, com atenção, com respeito pelo trabalho. Vou começar dando uma olhada geral, João disse, já colocando o Mercedes na primeira baia. Às vezes o que parece complicado tem uma solução simples. E às vezes o que parece simples é que é complicado. Carla se sentou numa cadeira de plástico que João trouxe do escritório e ficou observando. Pela primeira vez em um mês, ela não estava ouvindo promessas grandiosas ou explicações técnicas incompreensíveis. Estava apenas assistindo um homem trabalhar com as próprias mãos, sem pressa, sem pressão. E pela primeira vez em um mês, ela sentiu algo que não sentia desde que o motor havia parado. Esperança. Carla acordou na terça-feira com uma sensação estranha no estômago. Não era nervosismo exatamente, mas algo parecido com aquela ansiedade que a gente sente quando está prestes a fazer algo que pode dar muito certo ou muito errado. João tinha ligado na noite anterior, dizendo que precisava de mais tempo para entender o problema, que ia trabalhar no motor durante todo o dia. A senhora pode passar aqui no final da tarde, se quiser acompanhar o progresso, ele havia sugerido, com aquela voz calma, que não prometia milagres, mas também não desanimava. Durante todo o dia no escritório, Carla se pegou pensando no mecânico. Era estranho como ele era diferente de todos os outros. Os especialistas anteriores sempre falavam com ar de superioridade, usando termos técnicos complicados para impressionar. João falava simples, direto, como se estivesse conversando com um amigo sobre o tempo. Às 5 da tarde, ela cancelou a última reunião do dia e dirigiu até a oficina. O bairro estava movimentado naquele horário, pessoas voltando do trabalho, crianças brincando na rua, o cheiro de comida caseira saindo das janelas abertas. Era um mundo completamente diferente do ambiente corporativo, onde Carla passava a maior parte do tempo. Quando chegou à oficina, encontrou João debaixo do capô do Mercedes, completamente concentrado. Ele não tinha percebido que ela havia chegado, então ela ficou observando por alguns minutos. As mãos dele se moviam com precisão, testando, ajustando, como se estivesse tocando um instrumento musical delicado. Boa tarde, ela disse finalmente. João se endireitou e sorriu, limpando as mãos no pano que sempre carregava no bolso. Boa tarde, dona Carla. Cheguei na hora certa. Estava justamente começando a entender o que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo? João fez um gesto para que ela se aproximasse. Vem ver aqui. Todos os mecânicos que mexeram no seu carro antes estavam procurando o problema no lugar errado. Carla se aproximou, tentando não sujar o blazer vermelho nas partes metálicas do motor. João apontou para uma região específica, explicando com palavras simples o que havia descoberto. O motor não está travado por causa de um problema mecânico grave. Está travado porque uma peça pequenininha aqui saiu do lugar e está impedindo que todo o resto funcione. É como se fosse uma engrenagem de relógio. Se uma sai do lugar, o relógio inteiro para. Mas os outros mecânicos não viram isso? Viram, mas acharam que a peça estava no lugar certo porque ela está encaixada. O problema é que ela está encaixada errada. Meio milímetro fora da posição correta, mas o suficiente para travar tudo. Carla olhou para a peça que João estava mostrando. Era realmente pequena, quase insignificante no meio de todo aquele motor complexo. E por que ela saiu do lugar? Isso eu ainda estou investigando. Pode ter sido vibração, pode ter sido um defeito de fábrica que só se manifestou agora, pode ter sido qualquer coisa. Mas o importante é que descobri onde está o problema. João voltou a trabalhar, e Carla se sentou na cadeira de plástico para observar. Era estranho como a presença dele era tranquilizadora. Não havia drama, não havia pressa, não havia promessas exageradas. Apenas trabalho honesto, feito com cuidado. Posso perguntar uma coisa? Carla disse depois de alguns minutos de silêncio. Claro. Como você aprendeu a mexer com carros? Fez curso técnico, faculdade? João parou o que estava fazendo e se encostou no carro, com um sorriso meio melancólico. É uma longa história. Comecei mexendo por necessidade mesmo. Minha família nunca teve dinheiro para levar carro na oficina. Então, quando quebrava, ou eu consertava, ou ficava sem transporte. E você conseguia consertar? No começo,
Mais atrapalhava que ajudava. Ele riu. Mas fui aprendendo. Ganhei uns manuais usados. Comecei a observar como as coisas funcionavam. Descobri que tenho uma facilidade para entender máquinas, como se elas falassem comigo. Carla ficou curiosa. Você nunca pensou em estudar engenharia mecânica, alguma coisa assim? O sorriso de João ficou mais triste. Pensei. Até tentei. Fiz cursinho. Estudei para o vestibular. Mas meu pai ficou doente quando eu estava no 3º ano e alguém tinha que trabalhar para sustentar a família. Engenharia ficou para depois. E o depois nunca chegou? O depois virou outra coisa. Casei, tive filhos, abri essa oficina. A vida foi tomando um rumo diferente do que eu planejava. Havia algo na forma como João falava que tocava Carla de uma maneira inesperada. Não era autopiedade, não era amargura. Era apenas a aceitação tranquila de quem fez as escolhas que tinha que fazer e encontrou um jeito de ser feliz com elas. Mas você gosta do que faz? Muito. Cada carro que chega aqui é como um quebra-cabeça. E eu sempre gostei de quebra-cabeças. João voltou a se debruçar sobre o motor, e Carla percebeu que estava gostando daquela conversa. Era raro encontrar alguém que falasse com tanta simplicidade sobre coisas complexas, que demonstrasse satisfação genuína com o próprio trabalho. Dona Carla, posso perguntar uma coisa também? Pode. A senhora trabalha com o quê? Tenho uma empresa de consultoria empresarial. Ajudo outras empresas a resolver problemas de gestão, melhorar processos, essas coisas. João assentiu pensativo. Deve ser interessante. Resolver problemas que não são mecânicos. Na verdade, não é tão diferente do que você faz. Quando uma empresa não está funcionando bem, é como um motor emperrado. A gente tem que descobrir onde está o problema e consertar. Faz sentido. E a senhora gosta do que faz? A pergunta pegou Carla de surpresa. Era uma pergunta simples, mas que ela raramente se fazia. Gosto sim. Comecei a empresa do zero, foi muito trabalho, mas consegui construir algo sólido. Deve dar orgulho, João disse, voltando a atenção para uma conexão específica no motor. Construir alguma coisa do zero não é fácil. Eles ficaram em silêncio por um tempo, João trabalhando e Carla observando. Era um silêncio confortável, sem pressa, sem tensão. Muito diferente do ambiente de estresse constante do escritório de Carla. Consegui! João exclamou de repente, fazendo Carla pular da cadeira. O que foi? A peça saiu do lugar. Agora preciso entender por que ela saiu e como colocar de volta da forma correta. João mostrou para Carla uma pequena peça metálica que segurava na mão. Essa diabinha aqui estava causando todo o problema. Ela tem que ficar encaixada de uma forma muito específica, senão trava o motor inteiro. E agora? Agora preciso descobrir por que ela saiu do lugar. Se eu só colocar de volta sem entender a causa, pode sair de novo daqui a alguns dias. João começou a examinar a peça com uma lupa, verificando se havia sinais de desgaste ou defeito. Carla se aproximou, curiosa para ver o que havia de tão especial naquele pedacinho de metal. Olha só, João disse apontando para uma pequena marca na peça. Tem um arranhão aqui que não deveria existir. Parece que alguém tentou forçar ela para sair. Alguém? Quem? Não sei. Pode ter sido em alguma das vezes que mexeram no seu carro. Às vezes, quando a gente não consegue resolver um problema, a tendência é forçar as coisas. João continuou examinando a peça e outras partes relacionadas. Carla percebeu que ele trabalhava de uma forma metódica, investigativa, como um detetive procurando pistas. Era completamente diferente da abordagem dos outros mecânicos, que pareciam querer resolver tudo na base da força bruta. Dona Carla, acho que vou precisar de mais um dia para ter certeza de que resolvi o problema direito. Posso tentar colocar a peça de volta agora e ver se o motor liga, mas prefiro entender tudo antes. Claro, sem problema. Você é quem sabe. A senhora quer que eu ligue amanhã para dar notícias? Pode ser. Ou posso passar aqui de novo no final da tarde, se não for incomodar. João sorriu. Incomodar? Imagina. É bom ter companhia para conversar enquanto trabalho. Carla saiu da oficina com uma sensação estranha. Durante 1h30, tinha ficado sentada numa cadeira de plástico numa oficina de bairro, conversando com um mecânico sobre carros e vida. E tinha sido uma das conversas mais interessantes que havia tido em meses. No caminho de volta para casa,
Ela pensou na diferença entre João e os 8 especialistas anteriores. Eles tinham certificados, equipamentos caros, reputação no mercado. Mas João tinha algo que eles não tinham: paciência para realmente entender o problema, em vez de simplesmente aplicar soluções padronizadas. E pela primeira vez desde que o motor havia parado, Carla estava genuinamente otimista sobre a possibilidade de resolver o problema. Não porque João havia prometido milagres, mas porque ele havia demonstrado algo muito mais valioso: competência tranquila e honestidade absoluta. Na quarta-feira à noite, quando voltou à oficina, João estava sorrindo de uma forma que ela não tinha visto antes. "Boas notícias?" ela perguntou. "Ótimas notícias. Descobri exatamente o que aconteceu e como resolver. E consegui uma pequena vitória aqui." "Que vitória?" João se dirigiu ao Mercedes e girou a chave na ignição. O motor fez um ruído baixo, meio hesitante, mas era o primeiro som que Carla ouvia daquele motor em mais de um mês. "Ainda não está perfeito." João explicou rapidamente. "Mas já está respondendo. Amanhã eu termino o ajuste e ele vai estar funcionando como novo." Carla se aproximou do carro, quase sem acreditar no que estava ouvindo. Era apenas um ruído baixo, irregular, mas era vida. Depois de 8 especialistas declararem o motor como morto, João havia conseguido ressuscitá-lo. "Como você conseguiu?" "Paciência e uma pitada de teimosia." João riu. "E o fato de que eu não acredito em motor morto. Motor é máquina, e máquina sempre tem conserto. Só às vezes a gente tem que ser criativo para encontrar o caminho." Naquele momento, olhando para João com aquele sorriso satisfeito e as mãos sujas de graxa, Carla entendeu algo que os 8 especialistas anteriores não haviam entendido. O problema nunca foi a complexidade do motor. O problema foi a falta de determinação para realmente entender o que estava acontecendo. E João tinha essa determinação em abundância. Na quinta-feira de manhã, Carla chegou à oficina com 2 cafés e um pacote de pão de açúcar da padaria que passou no caminho. Era um gesto simples, mas sentia que queria retribuir de alguma forma a dedicação de João. Durante 3 dias, ele havia trabalhado no motor dela com uma paciência que ela nunca tinha visto em nenhum dos especialistas anteriores. "Bom dia," ela disse entrando na oficina. "Trouxe café." João estava já debruçado sobre o motor, mas parou quando viu Carla. "Que gentileza! Muito obrigado mesmo." Eles tomaram café juntos enquanto João explicava o que havia descoberto durante a noite anterior. Tinha ficado na oficina até quase 10 da noite, testando diferentes ajustes, verificando cada conexão. "Dona Carla, preciso contar uma coisa. O problema no seu carro não foi acidente, nem desgaste natural." "Como assim?" João mostrou para ela algumas marcas nas peças que havia removido. "Alguém mexeu nesse motor de forma inadequada. Vê essas marcas aqui? São de ferramentas que foram usadas com força demais, em lugares onde não deveria ter força nenhuma." Carla se aproximou, observando as pequenas ranhuras no metal. "Você está dizendo que alguém estragou meu motor de propósito?" "Não de propósito, mas com incompetência. Alguém tentou forçar uma solução sem entender o que estava fazendo. E quanto mais forçava, mais travava tudo. Mas quem poderia ter feito isso? Qualquer um dos mecânicos que mexeram no carro antes de chegar até mim. O problema é que quando a primeira pessoa forçou e não conseguiu resolver, a segunda pessoa encontrou o motor já danificado e forçou mais ainda. E assim foi indo." Carla sentiu uma mistura de raiva e alívio. Raiva por ter sido vítima de incompetência. Alívio por finalmente entender o que tinha acontecido. "E você consegue consertar os danos?" "Consigo sim. Na verdade, já consegui. O motor está funcionando. Só preciso fazer alguns ajustes finos para ele ficar perfeito." João se dirigiu ao Mercedes e ligou a ignição. Desta vez, o motor funcionou de forma suave, quase silenciosa. Era um som completamente diferente do barulho irregular do dia anterior. Era o som de um motor alemão funcionando como deveria funcionar. "Não acredito," Carla sussurrou, se aproximando do carro. "Está realmente funcionando. Não só funcionando. Está funcionando melhor do que quando você me trouxe. Aproveitei que estava mexendo para fazer algumas melhorias no ajuste." Carla ficou observando o motor por alguns minutos, ainda tentando processar o que estava acontecendo. 8 especialistas tinham dito que era impossível.
R$ 80.000 para trocar o motor inteiro. E João havia resolvido tudo em 4 dias. João, posso perguntar quanto você vai cobrar pelo serviço? Ainda não calculei direito. Usei algumas peças de reposição, gastei bastante tempo, mas nada muito caro não. Não estou perguntando por causa do preço. Estou perguntando porque quero entender como é possível que você resolva em 4 dias um problema que 8 especialistas não conseguiram resolver em 1 mês. João desligou o motor e se encostou no carro pensativo. Dona Carla, posso falar uma coisa? Acho que o problema não estava no motor. O problema estava na forma como as pessoas estavam olhando para o motor. Como assim? Todos esses especialistas que mexeram no seu carro antes são pessoas muito estudadas, muito competentes. Mas eles aprenderam a seguir protocolos, manuais, procedimentos padrão. Quando se deparam com algo que não está no manual, ficam perdidos. João começou a limpar algumas ferramentas enquanto falava, e Carla percebeu que ele estava mais à vontade para conversar quando tinha as mãos ocupadas. Eu nunca tive acesso a esses manuais todos. Nunca fiz curso técnico formal. Então aprendi a resolver problemas observando, testando, tentando entender a lógica das máquinas. E qual é a diferença prática? A diferença é que quando eu olho para um motor, não estou procurando um problema específico que está descrito em algum manual. Estou tentando entender o que o motor está tentando me contar. Carla franziu a testa. O motor está tentando contar alguma coisa? João sorriu, percebendo que havia usado uma expressão estranha. É meio difícil de explicar, mas cada motor tem sua personalidade, seu jeito de funcionar. Quando algo está errado, ele dá sinais. O problema é que a maioria das pessoas não sabe escutar esses sinais. E você sabe. Aprendi ao longo dos anos. Minha mãe sempre dizia que eu tinha facilidade para entender máquinas desde pequeno. Quando quebrava algum eletrodoméstico lá em casa, eu ficava fuçando até descobrir o que estava errado. João parou de limpar as ferramentas e olhou diretamente para Carla. Dona Carla, posso confessar uma coisa? Seu motor foi um dos casos mais interessantes que já trabalhei, porque o problema real estava escondido embaixo de vários outros problemas que foram criados por quem tentou consertar antes. Foi difícil? Foi como descascar uma cebola. Cada camada que eu tirava encontrava mais um problema criado por alguém que não sabia o que estava fazendo. Mas no centro de tudo, o problema original era simples. Carla se sentou na cadeira de plástico, tentando processar tudo o que estava ouvindo. João, você já pensou em trabalhar numa oficina maior, com melhores condições, equipamentos mais modernos? Já pensei, já recebi algumas propostas também, mas sempre acabei recusando. Por quê? João se encostou na bancada de trabalho, com aquela expressão pensativa que Carla estava começando a reconhecer. Porque nas oficinas grandes, você vira especialista em uma coisa só. Motor, freio, suspensão. Eu gosto de entender o carro inteiro como todas as partes trabalham juntas. E aqui você pode fazer isso. Exato. Aqui eu posso trabalhar no meu ritmo, do meu jeito. Posso passar o tempo que for necessário entendendo um problema antes de tentar resolver. Carla olhou ao redor da oficina pequena, limpa, organizada. Era verdade que não tinha equipamentos de última geração, mas tinha algo que muitas oficinas grandes não tinham: a possibilidade de trabalho artesanal, cuidadoso. João, posso fazer uma proposta? Pode. Tenho alguns amigos empresários que sempre reclamam da qualidade do serviço nas oficinas que frequentam. Gente com carros importados, que precisa de um trabalho mais cuidadoso. Você toparia atender alguns clientes que eu indicasse? João hesitou por um momento. Depende. Não quero ficar sobrecarregado ao ponto de não conseguir dar atenção adequada para cada serviço. Não seria nada exagerado. Talvez 2 ou 3 carros por mês, gente que está disposta a pagar pelo trabalho bem feito e não tem pressa. Nesse caso, eu toparia sim. Sempre é bom ter clientes que valorizam qualidade. Eles foram interrompidos por um barulho de motor na rua. Era um outro cliente chegando, um Volkswagen Gol antigo que fazia um barulho estranho no escape. João foi cumprimentar o dono do carro, um senhor de uns 60 anos que morava no bairro. Seu João, o carro está fazendo aquele barulho de novo, o homem disse descendo do Gol. Deixa eu dar uma olhada, seu Antônio. Carla observou João interagir com o novo cliente. Era a mesma atenção, a mesma paciência que ele havia demonstrado com ela.
Não havia diferença de tratamento entre a dona do Mercedes e o dono do Gol. Era o mesmo respeito, a mesma dedicação. Dona Carla, vai ter que me dar licença uns minutinhos, João disse. É rapidinho, só vou ver o que está acontecendo com o carro do seu Antônio. Claro, sem problema. Carla ficou observando João trabalhar no Gol. Em 15 minutos ele havia identificado o problema, explicado para o cliente o que estava errado e feito o reparo. Foi um trabalho rápido, eficiente, honesto. Era só um parafuso solto no escape, João explicou para seu Antônio. Não vai cobrar nada não, foi coisa de 2 minutos. Mas seu João, pelo menos o trabalho, imagina. Da próxima vez que o senhor trouxer o carro para a revisão, a gente acerta tudo junto. Depois que seu Antônio foi embora, Carla comentou sobre o que havia observado. Você não cobrou nada por um serviço que resolveu o problema do cliente. Era uma coisa muito simples. Seu Antônio é cliente antigo, sempre que pode traz o carro aqui para manutenção. Não faz sentido cobrar por 2 minutos de trabalho. Mas isso é trabalho. Seu tempo tem valor. João sorriu. Dona Carla, eu aprendi que cliente satisfeito vale mais que dinheiro rápido. Seu Antônio vai sair daqui feliz. Vai comentar com os amigos que resolvi o problema sem cobrar nada. Isso vale mais que os R$ 10 que eu poderia ter cobrado. Carla percebeu que João tinha uma visão de negócios completamente diferente da maioria dos empresários que conhecia. Ele pensava em relacionamento a longo prazo, em reputação, em satisfação do cliente, não apenas em lucro imediato. João, você disse que nunca estudou administração, gestão empresarial, essas coisas. Nunca estudei formalmente. Por quê? Porque você tem uma intuição para negócios que muita gente com MBA não tem. João riu. Acho que é questão de bom senso mesmo. Trato os clientes como gostaria de ser tratado se fosse eu levando meu carro numa oficina. É mais que bom senso. É uma forma inteligente de construir um negócio sólido. Eles voltaram a falar sobre o Mercedes. João explicou que queria fazer mais alguns testes antes de considerar o serviço completamente terminado. Queria ter certeza absoluta de que o problema estava resolvido e não voltaria a aparecer. Posso levar o carro para fazer um teste de estrada? João perguntou. Claro. Quer que eu vá junto? Se quiser, seria interessante. Assim você pode me dizer se está sentindo alguma coisa diferente no comportamento do motor. Eles saíram para o teste de estrada, João dirigindo e Carla no banco do passageiro. Era estranho estar no próprio carro sendo dirigida por outra pessoa, mas Carla queria observar como João interagia com o veículo. Durante o trajeto, João fez observações sobre o comportamento do motor, testou diferentes rotações, diferentes situações de trânsito. Era como se ele estivesse conversando com o carro, interpretando cada vibração, cada som. O motor está respondendo perfeitamente, ele disse depois de 20 minutos rodando. Melhor até do que deveria para um carro com essa quilometragem. Como assim melhor do que deveria? Quando eu estava consertando, aproveitei para fazer alguns ajustes que melhoram o rendimento. Nada que mude as características originais do motor, mas pequenas otimizações que fazem ele trabalhar de forma mais eficiente. Carla percebeu que o carro realmente estava diferente, mais silencioso, mais suave, com uma resposta mais rápida quando ela pisava no acelerador. João, você tem talento demais para estar trabalhando só nessa oficina pequena. Por que a senhora diz isso? Porque o que você fez com o meu motor não foi apenas consertar, foi melhorar. Isso é dom, é talento natural. João ficou quieto por um momento, concentrado no trânsito. Quando falou novamente, havia uma emoção diferente na voz. Dona Carla, posso confessar uma coisa? Às vezes eu fico pensando como seria se eu tivesse conseguido estudar engenharia, se tivesse tido oportunidade de trabalhar com tecnologia mais avançada. E como seria? Não sei. Talvez eu conseguisse ajudar mais pessoas, resolver problemas maiores. Mas ao mesmo tempo, não sei se eu seria feliz trabalhando numa empresa grande, seguindo protocolos, sem liberdade para criar. O Carla entendeu o dilema de João. Ele tinha talento e inteligência para trabalhar em qualquer lugar, mas também tinha uma forma própria de trabalhar que poderia ser limitada num ambiente corporativo tradicional. João, e se existisse uma forma de você usar seu talento em escala maior, mas mantendo sua liberdade de trabalhar do seu jeito? Como assim?
Ainda não sei exatamente, mas estou pensando em algumas possibilidades. Eles voltaram para a oficina e João fez os últimos ajustes no motor. Quando finalmente declarou o serviço terminado, Carla se sentiu quase triste. Nos últimos dias, havia se acostumado a visitar a oficina, a conversar com João, a observar ele trabalhar. Quanto ficou o serviço? Ela perguntou. R$ 300, João respondeu. Usei algumas peças pequenas e gastei bastante tempo, mas não foi nada muito caro. Carla ficou em silêncio por um momento. R$ 300. Os 8 especialistas anteriores tinham cobrado entre 5 e 10 mil reais cada um, só para dizer que o problema não tinha solução. E João havia resolvido tudo por R$ 300. João, você está cobrando pouco demais. A senhora acha? 8 especialistas disseram que eu ia precisar gastar R$ 80 mil para trocar o motor. Você não só consertou como melhorou. R$ 300 é quase uma ofensa ao seu trabalho. João riu. Dona Carla, eu cobro o que acho justo. Não quero aproveitar da situação de ninguém. E eu quero pagar o que é justo pelo que você fez. Carla abriu a bolsa e tirou R$ 1.000 em dinheiro. Esse é o valor que seu trabalho realmente vale. João hesitou, claramente desconfortável. É dinheiro demais, Dona Carla. É o dinheiro certo para o trabalho certo. E quero que você aceite não como favor, mas como reconhecimento. Finalmente João aceitou. Mas Carla percebeu que ele estava genuinamente emocionado. Não era só pelo dinheiro, mas pelo reconhecimento do valor do seu trabalho. Obrigado, ele disse simplesmente. Faz tempo que alguém não reconhece meu trabalho dessa forma. João, seu trabalho merece muito mais reconhecimento. E eu vou fazer questão de que isso aconteça. Quando Carla saiu da oficina naquela tarde, dirigindo seu Mercedes que funcionava melhor que nunca, ela estava pensando numa ideia que havia surgido durante a conversa com João. Uma ideia que poderia mudar a vida dele e resolver um problema que ela enfrentava há muito tempo. Era uma ideia ousada, mas ela tinha aprendido que às vezes as melhores oportunidades vêm dos lugares mais inesperados. E João havia provado que talento verdadeiro não tem nada a ver com diploma ou equipamento caro. Tinha a ver com dedicação, inteligência e a capacidade de enxergar soluções onde outros veem apenas problemas. Na sexta-feira de manhã, Carla acordou com uma sensação estranha. Durante uma semana inteira, sua rotina havia incluído visitas à oficina do João e agora que o carro estava pronto, sentia como se algo estivesse faltando. Mas não era só isso. A ideia que havia surgido no dia anterior não saía da sua cabeça. Ela passou a manhã no escritório tentando se concentrar no trabalho, mas sua mente voltava constantemente para a conversa com João. O talento dele era óbvio, a dedicação era admirável, mas ele estava limitado pelo tamanho da oficina e pela falta de recursos. Era um desperdício. Por volta das 11 horas, Carla tomou uma decisão. Cancelou as reuniões da tarde e dirigiu até a oficina. Tinha uma proposta para fazer, mas queria pensar bem em como apresentá-la. Quando chegou, encontrou João trabalhando numa motocicleta Honda antiga. Ele estava concentrado, desmontando o motor com o mesmo cuidado que havia demonstrado com o Mercedes. Era impressionante como ele tratava todos os trabalhos com a mesma atenção, independente do valor do veículo. Boa tarde, ela disse, se aproximando. João levantou a cabeça e sorriu. Boa tarde, Dona Carla. Que surpresa! Algum problema com o carro? Não, o carro está perfeito. Vim aqui para conversar sobre uma coisa. João limpou as mãos e deu atenção total para ela, como sempre fazia. Era uma qualidade rara, essa capacidade de parar completamente o que estava fazendo para ouvir alguém. Pode falar. Carla respirou fundo. Havia ensaiado a conversa durante todo o trajeto, mas agora que estava ali, não sabia bem como começar. João, você me disse que sempre quis estudar engenharia, trabalhar com tecnologia mais avançada. Disse sim. E também disse que não gostaria de trabalhar numa empresa grande, perdendo a liberdade de trabalhar do seu jeito. João assentiu, curioso para saber aonde ela queria chegar. E se existisse uma forma de você ter acesso a recursos melhores, atender clientes mais exigentes, mas mantendo sua independência? Seria interessante, mas como? Carla se sentou na cadeira de plástico, que já considerava quase sua. Tenho uma proposta. Quero que você pense com calma antes de responder. Estou ouvindo.
Quero ajudar você a abrir uma oficina especializada. Maior, com equipamentos melhores, focada em carros importados e clientes que valorizam qualidade. Você continuaria sendo o dono, trabalhando do seu jeito, mas com estrutura para atender uma demanda maior. João ficou em silêncio por um longo momento, processando a proposta. Carla podia ver que ele estava surpreso, talvez até desconfiado. E qual seria a sua parte nisso? Ele perguntou finalmente. Seria sua sócia. Eu entraria com o capital inicial, você entraria com o conhecimento e o trabalho. Dividiríamos os lucros de forma proporcional. Dona Carla, isso é muito generoso, mas... Não é generosidade, João. É negócio. Você tem um talento que vale muito dinheiro no mercado certo. Eu tenho capital e contatos. Juntos podemos criar algo que beneficie os dois. João começou a andar pela oficina, pensativo. Carla percebeu que ele estava realmente considerando a proposta, pesando prós e contras. Qual seria o tamanho dessa oficina? Isso depende de você. Podemos começar pequeno e ir crescendo conforme a demanda. O importante é ter espaço suficiente para você trabalhar com conforto e equipamentos adequados. E os clientes? Eu já tenho uma lista de pessoas interessadas. Empresários, médicos, advogados. Gente com carros caros que estão cansados de ser mal atendida em oficinas tradicionais. João parou na frente da bancada de trabalho, olhando para as ferramentas organizadas. Dona Carla, posso ser honesto? Claro. Sempre sonhei com uma oportunidade assim, mas também sempre achei que seria impossível. Gente como eu não costuma ter esse tipo de chance. Gente como você? Gente sem estudo formal, sem recursos, sem contatos importantes. Carla se levantou da cadeira e se aproximou dele. João, nos últimos dias você resolveu um problema que 8 especialistas certificados não conseguiram resolver. Você tem algo muito mais valioso que diploma ou contatos. Você tem competência real. Mas sociedade é coisa séria. E se eu não conseguir corresponder às expectativas? João, você acabou de consertar meu motor que estava desenganado por todo mundo. Como você pode ter dúvida sobre sua competência? Eles foram interrompidos pela chegada de outro cliente. Uma mulher com um BMW que estava com problema no ar-condicionado. Carla observou João atender a cliente com a mesma atenção e educação de sempre. Vou dar uma olhada e já te dou um retorno, João disse para a mulher. Se for coisa simples, resolvo hoje mesmo. Se for mais complicado, explico direitinho o que precisa fazer. Enquanto João trabalhava no BMW, Carla aproveitou para observar melhor a oficina. Era pequena, mas bem organizada. Tinha potencial, mas estava claramente limitada pelo espaço e pelos equipamentos básicos. Em 20 minutos, João havia resolvido o problema do ar-condicionado. Era um filtro entupido, coisa simples, mas que estava causando muito desconforto para a cliente. Quanto fica? A mulher perguntou. R$ 40 pelo filtro e 20 pela mão de obra. A mulher pagou e saiu satisfeita. João voltou para onde Carla estava esperando. Mais um cliente satisfeito, ela comentou. É assim que a gente constrói reputação, um cliente de cada vez. João, imagine se você pudesse atender 10 clientes como essa por dia, em vez de 2 ou 3. Seria bom, mas também seria mais responsabilidade. Responsabilidade que você está pronto para assumir. A questão é ter estrutura adequada. João se sentou numa banqueta, finalmente parecendo relaxar um pouco. Dona Carla, posso fazer algumas perguntas sobre essa sociedade? Quantas quiser. Como seria a divisão dos lucros? Inicialmente, eu entraria com 100% do capital inicial. Você entraria com o trabalho e a expertise. Conforme o negócio fosse crescendo e dando lucro, você poderia ir comprando participação maior na sociedade. E se não der certo? Sempre existe esse risco. Mas com seu talento e minha experiência em gestão, acho que as chances de sucesso são muito altas. João ficou quieto por alguns minutos, claramente pesando a decisão. Carla respeitou o silêncio, entendendo que era uma escolha que podia mudar a vida dele completamente. Dona Carla, tem uma coisa que preciso falar. Fala. Eu tenho uma forma muito específica de trabalhar. Não gosto de pressa. Não gosto de fazer serviço mal feito só para acelerar o cronograma. Se a gente for fazer essa sociedade, precisa ser respeitando meu jeito de trabalhar. João, seu jeito de trabalhar é exatamente o que faz você ser especial. Eu não quero mudar isso.
Quero potencializar isso. E sobre funcionários? Se a oficina crescer, vai precisar contratar gente. Você conhece outros mecânicos que trabalhem com a mesma qualidade que você? João pensou por um momento. Conheço alguns. Tenho o Roberto, que trabalha numa oficina aqui perto. Ele é cuidadoso, não tem pressa. E tem o Carlos, que é especialista em injeção eletrônica. São pessoas honestas. Então, quando chegasse a hora, você mesmo escolheria a equipe? Gente que trabalhe com os mesmos valores que você. A conversa foi interrompida novamente, desta vez por um telefonema. Era alguém perguntando sobre um orçamento para um serviço complexo numa Mercedes mais antiga. João explicou pacientemente o que seria necessário fazer, quanto tempo levaria, qual seria o custo aproximado. Amanhã de manhã o senhor pode trazer para eu dar uma olhada melhor, João disse no telefone. Aí faço um orçamento mais preciso. Depois que desligou, Carla comentou. Mais um cliente em potencial. Palavra puxa palavra. Quando a gente faz um bom trabalho, as pessoas comentam. E imagine se você tivesse estrutura para atender mais clientes como esse. João se levantou e começou a caminhar pela oficina novamente. Carla percebeu que ele estava realmente considerando a proposta com seriedade. Dona Carla, se a gente fosse fazer essa sociedade, como seria no dia a dia? Você ia trabalhar na oficina também? Não no aspecto técnico, que é sua área, mas eu cuidaria da parte administrativa, marketing, relacionamento com fornecedores. Deixaria você livre para se concentrar no que faz melhor. E os preços? Como definiríamos os valores dos serviços? Juntos. Você conhece o mercado técnico? Eu conheço o mercado empresarial. Podemos encontrar um ponto que seja justo para todos. João parou na frente do Mercedes de Carla, que ainda estava estacionado na oficina. Posso fazer um teste com o carro? Quero ter certeza absoluta de que está tudo perfeito. Claro. Eles saíram para outro teste de estrada, mas desta vez foi diferente. João dirigiu de forma mais confiante, testando o motor em diferentes situações, verificando cada detalhe do funcionamento. O motor está impecável, ele disse depois de meia hora rodando. Melhor que muitos carros novos que já vi. João, isso que você fez com o meu carro é exatamente o tipo de serviço que meus contatos estão procurando. Qualidade, atenção aos detalhes, trabalho que dura. Vocês têm padrões altos. Temos. Mas também estamos dispostos a pagar pelo trabalho bem feito. É um mercado que valoriza qualidade acima de preço baixo. Quando voltaram para a oficina, João parecia ter tomado uma decisão. Ele estacionou o carro e se virou para Carla com uma expressão determinada. Dona Carla, aceito a proposta. Carla sentiu um frio na barriga. Era uma mistura de emoção e responsabilidade. Tem certeza? Tenho, mas com algumas condições. Pode falar. Primeira condição: mantemos a qualidade sempre em primeiro lugar. Nunca sacrificamos qualidade por quantidade ou lucro. Concordo completamente. Segunda condição: escolha da equipe fica comigo. Só trabalho com gente em que confio. Perfeito. Terceira condição: preços justos. Não quero explorar ninguém, mas também não quero trabalhar de graça. É exatamente assim que deve ser. João estendeu a mão para Carla. Então temos um acordo. Eles se cumprimentaram e Carla sentiu que estava fazendo uma das melhores decisões de negócio da sua vida. Não era apenas uma questão de dinheiro, mas de potencializar um talento genuíno. João, quando você gostaria de começar a pensar nos próximos passos? Podemos começar já. Mas primeiro preciso terminar os serviços que já estão em andamento aqui. Não posso deixar nenhum cliente na mão. Claro. Enquanto isso, posso ir procurando locais adequados, pesquisando equipamentos, organizando a parte legal da sociedade. E eu posso ir conversando com os mecânicos que mencionei, para ver quem teria interesse em participar do projeto. Carla saiu da oficina naquela tarde com uma sensação de euforia que não sentia há muito tempo. Era a euforia de quem acabou de descobrir uma oportunidade real de fazer algo significativo. Não apenas um negócio lucrativo, mas um projeto que poderia mudar vidas. Durante o fim de semana, ela não conseguiu parar de pensar na nova sociedade. Fez pesquisas sobre o mercado de oficinas especializadas, visitou alguns espaços comerciais disponíveis para aluguel, começou a elaborar um plano de negócios preliminar. Na segunda-feira de manhã, ligou para João. Bom dia. Como foi o fim de semana?
Bom dia, dona Carla. Foi produtivo. Conversei com o Roberto e o Carlos. Os dois ficaram muito interessados no projeto. Ótimo. Eu também fiz algumas pesquisas sobre locais e equipamentos. Que tal nos encontrarmos para conversar sobre os próximos passos? Pode ser. Que horas seria bom para a senhora? Posso ir aí na oficina no final da tarde? Perfeito. Até mais tarde, então. Carla passou o dia organizando números, fazendo contatos com fornecedores de equipamentos, pesquisando sobre licenças e documentação necessária. Era um trabalho que ela adorava. Transformar uma ideia em realidade, estruturar um projeto do zero. Quando chegou à oficina no final da tarde, encontrou João terminando um serviço numa Volkswagen Amarok. Ele estava concentrado, ajustando algo no motor com a precisão de um cirurgião. Quase terminando, ele disse quando viu Carla. Só mais uns minutinhos. Carla se sentou na cadeira que já considerava sua e ficou observando João trabalhar. Era impressionante como ele nunca demonstrava pressa, mesmo quando estava terminando o expediente. Cada movimento era calculado, cada ajuste era feito com cuidado. Pronto, João disse finalmente fechando o capô da Amarok. Mais um cliente satisfeito. Eles se sentaram no pequeno escritório da oficina para conversar sobre os planos. Carla tinha trazido algumas anotações e números preliminares. João, encontrei 3 locais que podem servir para a nova oficina. Todos têm espaço suficiente para pelo menos 6 carros, área administrativa e boa localização. Onde ficam? Um fica na região central, próximo ao centro empresarial. Outro fica numa avenida movimentada, com boa visibilidade. E o terceiro fica numa área mais residencial, mas numa região nobre. João pensou por um momento. Acho que o da região central seria interessante, perto de onde trabalham nossos clientes em potencial. Pensei a mesma coisa. É um pouco mais caro, mas o retorno pode ser maior. Eles conversaram sobre equipamentos, layout da oficina, estrutura administrativa. João demonstrava um conhecimento prático impressionante sobre o que seria necessário para montar uma oficina de qualidade. Dona Carla, tem uma coisa que quero propor. Fala. Que tal se a gente começasse devagar? Em vez de montar tudo de uma vez, podemos alugar um espaço menor primeiro, testar o mercado e ir crescendo conforme a demanda. É uma abordagem sensata. Menos risco inicial. Exato. E assim posso ir aprendendo a lidar com uma estrutura maior sem perder a qualidade do atendimento. Carla percebeu que João tinha uma mentalidade empresarial natural, mesmo sem ter estudado administração. Era cauteloso, mas ambicioso, sonhador, mas prático. João, conversando com você hoje, tenho ainda mais certeza de que essa sociedade vai dar certo. Eu também estou animado. Pela primeira vez na vida, sinto que tenho uma chance real de crescer profissionalmente. Eles marcaram de visitar os locais disponíveis na semana seguinte e começar a definir os detalhes práticos da sociedade. Quando Carla estava saindo, João a chamou. Dona Carla, obrigado. Não só pela oportunidade, mas por acreditar no meu trabalho. João, quem tem que agradecer sou eu. Você me devolveu a fé de que ainda existem profissionais que fazem seu trabalho com amor. 2 semanas depois, eles estavam assinando o contrato de aluguel de um galpão de 400 metros quadrados na região central da cidade. Era um espaço perfeito. Alto pé direito, boa iluminação natural, acesso fácil para os clientes. A transformação do espaço em oficina levou 1 mês. João supervisionou cada detalhe da obra, desde a instalação elétrica até a pintura das paredes. Carla cuidou da parte burocrática e do relacionamento com fornecedores. Está ficando melhor do que eu imaginava, João disse, observando os equipamentos sendo instalados. Era um elevador hidráulico de última geração, equipamentos de diagnóstico computadorizados, ferramentas de precisão importadas. Você merece trabalhar com o melhor, Carla respondeu. E nossos clientes merecem receber o melhor serviço. Roberto e Carlos foram contratados como sócios minoritários, trazendo suas especialidades para completar a equipe. Roberto era especialista em suspensão e freios. Carlos dominava injeção eletrônica e ar-condicionado. Agora somos 4, João disse no dia da inauguração oficial. 4 profissionais que têm um objetivo em comum: fazer o melhor trabalho possível. A oficina foi batizada de Precision Motors, sugestão de Carla que foi aprovada por unanimidade.
O nome refletia exatamente o que eles queriam transmitir: precisão, qualidade, atenção aos detalhes. Os primeiros clientes vieram através dos contatos de Carla, empresários com BMWs, Mercedes, Audi. Carros caros que precisavam de cuidado especial. E desde o primeiro dia, ficou claro que João e sua equipe estavam à altura do desafio. "Nunca vi meu carro funcionar tão bem", comentou um dos primeiros clientes, dono de um BMW X5 que havia dado problema em 3 oficinas diferentes antes de chegar na Precision Motors. Em 6 meses, a oficina já tinha lista de espera. A reputação se espalhava rapidamente entre o público-alvo, executivos que valorizam qualidade e estão dispostos a pagar pelo trabalho bem feito. "João, acho que precisamos pensar em expandir", Carla disse numa reunião mensal que faziam para avaliar o negócio. "Já estou pensando nisso. Tem 2 mecânicos que conheço que seriam perfeitos para a equipe. E tem espaço no galpão?" "Tem. Podemos facilmente dobrar a capacidade sem perder qualidade." A expansão veio no 10º mês de funcionamento. 6 baias, 8 funcionários, atendimento agendado com até 15 dias de antecedência. A Precision Motors havia se tornado referência no mercado de oficinas especializadas. "Nunca imaginei que fosse crescer tão rápido", João confessou para Carla numa tarde em que estavam revisando os números do negócio. "O sucesso é resultado direto da qualidade do trabalho. Você plantou, agora está colhendo." "Nós plantamos", João corrigiu. "Essa sociedade só deu certo porque cada um fez sua parte." Carla sorriu. Era verdade. A combinação do talento técnico de João com sua experiência empresarial havia criado algo maior que a soma das partes. "João, posso confessar uma coisa?" "Claro. Quando meu motor quebrou e 8 especialistas disseram que era impossível consertar, eu estava prestes a desistir. Se você não tivesse resolvido o problema, eu teria perdido não só o carro, mas também uma das melhores oportunidades de negócio da minha vida." João riu. "Dona Carla, acho que a gente se encontrou na hora certa. Você precisava de alguém que consertasse seu motor. Eu precisava de alguém que acreditasse no meu potencial. E agora? Agora temos uma empresa sólida, clientes satisfeitos e a perspectiva de crescer ainda mais." Do lado de fora da Precision Motors, o movimento era constante. Carros importados entrando e saindo, clientes satisfeitos recomendando os serviços para amigos, funcionários trabalhando com orgulho do que faziam. Era o resultado de uma aposta que havia dado certo. A aposta de que talento verdadeiro, quando encontra oportunidade e apoio adequados, pode criar coisas extraordinárias. E que às vezes, o que parece impossível para uns, é apenas um desafio, esperando pela pessoa certa para resolvê-lo. 2 anos depois da abertura da Precision Motors, Carla estava sentada na sala de reuniões da nova sede administrativa, revisando os relatórios mensais. Os números eram impressionantes. A oficina havia se tornado uma das mais procuradas da cidade, com uma cartela de clientes que incluía desde empresários locais até celebridades que vinham de outras cidades, especificamente para o atendimento de João e sua equipe. "Dona Carla, o senhor ministro chegou", anunciou a recepcionista pelo interfone. Carla sorriu. Quem diria que um dia ela estaria recebendo ministros na oficina, que começou como uma parceria improvável com um mecânico de bairro. O ministro das Comunicações havia conhecido o trabalho da Precision através de um amigo e agora era cliente frequente. Ela desceu para a área técnica, onde João estava explicando para o ministro o que seria feito no Mercedes S500 dele. Era impressionante ver como João havia evoluído na forma de se comunicar. Continuava com a mesma simplicidade e honestidade de sempre, mas agora tinha uma confiança que impressionava até os clientes mais exigentes. "Ministro, o problema é no sistema de suspensão pneumática", João explicava, mostrando as peças que precisavam ser substituídas. "É um defeito conhecido deste modelo, mas temos peças originais e o equipamento adequado para fazer o reparo. João, desde que comecei a trazer meus carros aqui, nunca mais tive problemas. Vocês são realmente especiais", o ministro comentou antes de sair. Depois que o ministro saiu, Carla se aproximou de João. "Mais um cliente satisfeito. É gratificante, né? Ver que o trabalho está sendo reconhecido." Eles caminharam juntos pela oficina,
observando o movimento. 12 funcionários trabalhavam em 8 carros simultaneamente, todos seguindo os padrões de qualidade que João havia estabelecido desde o início. Roberto havia se tornado supervisor técnico. Carlos era responsável pela parte eletrônica. João, tem uma coisa que quero conversar com você, Carla disse quando chegaram ao escritório. Pode falar. Recebi uma proposta interessante ontem. Uma rede de concessionárias quer contratar nossos serviços como oficina de referência para reparos complexos. João se interessou imediatamente. Como seria? Eles encaminhariam para nós todos os casos que as oficinas convencionais não conseguem resolver. Seria uma parceria oficial, com contrato de exclusividade em algumas marcas. João se recostou na cadeira pensativo. Dona Carla, lembra quando a gente começou essa sociedade? A senhora disse que eu tinha talento para resolver problemas que outros não conseguiam e que isso valia dinheiro no mercado certo. E estava certa. Estava. Mas tem uma coisa que descobri nesses 2 anos. O que mais me motiva não é o dinheiro, é o desafio. É pegar um motor que todo mundo disse que não tem conserto e fazer ele funcionar melhor que antes. Carla sorriu. Conhecia bem essa característica de João. Mesmo com o sucesso financeiro da oficina, ele continuava se empolgando mais com os casos difíceis. Então você acha que devemos aceitar a proposta? Acho que sim, mas com uma condição. Mantemos nossa independência. Aceitamos os casos que fizerem sentido, mas não viramos uma extensão da concessionária. A conversa foi interrompida pela chegada de Carlos. João, conseguimos resolver o problema do Porsche. Era um fio desencapado que estava causando curto-circuito intermitente, coisa de 2 centímetros de fio, mas que estava deixando o carro louco. Ótimo trabalho, Carlos. Mais um caso resolvido. Depois que Carlos se afastou, Carla comentou. É incrível como vocês conseguem resolver problemas que outros consideram impossíveis. Dona Carla, lembra da primeira vez que a senhora trouxe o carro aqui? 8 especialistas tinham dito que era impossível. Como esquecer? Hoje em dia, a Precision recebe pelo menos 2 casos por semana de carros que foram considerados impossíveis por outras oficinas. E qual é a taxa de sucesso? João sorriu com orgulho. 95%. Só não conseguimos resolver quando realmente não tem jeito mesmo. Carla observou o movimento da oficina. Era um ambiente completamente diferente daquele primeiro dia em que conheceu João. Mas a essência continuava a mesma. Trabalho cuidadoso, atenção aos detalhes, respeito pelos clientes. João, você lembra da nossa primeira conversa sobre expandir a oficina? Lembro. Você perguntou se eu não tinha medo de perder a qualidade com o crescimento. E qual é a resposta hoje? João parou e olhou ao redor da oficina. A resposta é que crescer não significa necessariamente perder a essência. Significa multiplicar os valores que funcionam. Como assim? Quando eu era só eu trabalhando, eu podia garantir qualidade apenas para mim. Hoje, com toda essa equipe, consigo garantir qualidade para 12 pessoas. É como se fossem 12 versões de mim trabalhando simultaneamente. Carla percebeu que João havia se tornado um verdadeiro líder. E quais são os planos para o futuro? João se encostou numa bancada com aquela expressão pensativa que Carla conhecia bem. Tenho algumas ideias. Uma é abrir um centro de treinamento, para ensinar outros mecânicos a trabalhar com os mesmos padrões de qualidade. Uma espécie de escola? Isso. Podemos formar uma nova geração de profissionais que priorizem qualidade sobre quantidade. E outras ideias. Estou pensando em criar uma linha de ferramentas e equipamentos especializados. Coisas que desenvolvi aqui na oficina e que poderiam ser úteis para outros profissionais. Carla ficou impressionada. João não estava apenas pensando em crescer o negócio atual, mas em expandir para áreas relacionadas. João, você mudou muito nesses 2 anos. Mudei como? Quando te conheci, você era um mecânico talentoso que trabalhava numa oficina pequena. Hoje você é um empresário que por acaso é mecânico. João riu. Dona Carla, acho que é o contrário. Hoje eu sou um mecânico que aprendeu a ser empresário. A paixão continua sendo consertar motores. A tarde passou rapidamente. E quando estava anoitecendo, a oficina começou a ficar vazia. Os funcionários terminavam os serviços do dia, organizavam as ferramentas, preparavam tudo para o próximo dia. João e Carla ficaram conversando no escritório.
revisando os planos para o mês seguinte. A agenda estava lotada, com trabalhos agendados até o final do mês. João, tem uma coisa que quero te agradecer, Carla disse de repente. O quê? Por ter me ensinado que às vezes a melhor solução não é a mais óbvia ou a mais cara. João assentiu, entendendo o ponto. Dona Carla, posso te agradecer também? Por quê? Por ter me dado a chance de mostrar meu potencial. Muita gente olha para um mecânico de bairro e não enxerga possibilidades além do que está na superfície. João, seu potencial estava na cara. Eu só tive o bom senso de reconhecer. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando pela janela do escritório a movimentação da rua. Era o final de mais um dia de trabalho, numa história que havia começado com um motor emperrado e se transformado numa das parcerias empresariais mais bem-sucedidas da cidade. Dona Carla, João disse finalmente, se alguém me contasse essa história 2 anos atrás, eu nunca acreditaria. Por quê? Porque parece coisa de filme. O mecânico humilde que vira empresário de sucesso, a executiva que aposta no talento em vez do diploma. Carla riu. Mas aconteceu. E aconteceu porque os dois estavam dispostos a apostar em algo diferente. João se levantou e foi até a janela, observando a oficina. Sabe o que mais me orgulha nessa história toda? O quê? Não é o sucesso financeiro, não são os clientes famosos, não é o reconhecimento. O que é então? É saber que todos os dias a gente resolve problemas que alguém considerava impossíveis. É saber que quando um cliente sai daqui, ele está levando mais do que um carro consertado. Está levando a certeza de que existe gente que ainda faz seu trabalho com amor. Carla se emocionou com a resposta. Era exatamente isso que havia visto em João desde o primeiro dia. Não apenas competência técnica, mas paixão genuína pelo que fazia. Eles saíram juntos da oficina, João trancando tudo cuidadosamente. Do lado de fora, pararam um momento para observar a placa. Precision Motors. Oficina especializada. Bonita placa, Carla comentou. É, mas não é a placa que faz a oficina. O que faz então? As pessoas que trabalham aqui. O cuidado que têm com cada serviço. A paixão que colocam no trabalho. Carla entrou no Mercedes, que funcionou imediatamente com o som suave e preciso que havia aprendido a associar com o trabalho de João. João, muito obrigada, por tudo. Obrigado eu, Dona Carla, por ter acreditado. Ela saiu dirigindo pela noite, olhando pelo retrovisor a oficina que havia se tornado muito mais que um negócio. Era a prova de que quando o talento encontra oportunidade, quando determinação encontra apoio, pessoas certas podem criar coisas extraordinárias. E que às vezes, o que todo mundo considera impossível está apenas esperando pela pessoa certa para mostrar que nunca foi impossível. Era apenas incompreendido. No fundo, havia sido isso desde o início. Não um motor impossível de consertar, mas um motor esperando pelo mecânico que soubesse escutar o que ele estava tentando dizer. Fim da história. Quiero un pepino. Todo lo que necesito para tener un hámster y para ser feliz es un pepino. What's the matter? So tell me what's the matter? What's the matter? What's the matter? You treat me like a baby. ¿Era aquí donde dejé mis cosas o no? No me acuerdo. Gracias. No sugar, come here. What you want, I need it. Puedes raptar amiga con una cuerda. Ay, pero no tengo cuerda. Tengo que ir a buscar. Tell me what's your motive. What's your motive? What's your motive? Tell me what's your motive. What's your motive? What's your motive? Aquí dejé mis cosas, ¿no? ¿Me lanzó? No lo abrí. ¿Pero para qué lo abro si ya no tengo espacio? Que no tengo nada de espacio. Necesito una... Lo mayor esto. Y esto. Porque estos son los más importantes.
The spider to the boy man never broke. The person that Korea told the joke. The inspiration to be seen. And at the television screen. Spider to the boy man they provoke. If you tell the fucking person before you, I tell the joke. Mientras no esté haciendo nada, les voy a cantar las canciones. Porque sí, es la única manera de entretenerlos. One is 1,000 times got demon bolder. Don't be surprised when you get bent older. They told ya, but you are dying for it. She saw us a grabbing out and was what it seemed. The kids will dream of making it. Another variation on a theme. A tangle on a television and the magazine. You reckon that they do it for a joke. You reckon that we are defenders of any poser or professional pretender around. Necesito ese hilo. When did your list replace a twist and turn like a fist? Replace the kids don't concern. I don't want your pride. Stay for the morning after. Yo no quiero pelear contigo, chica. Yo solo quiero tus hilos. ¿Cuánto necesito? Pam, 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 pam. 4. Bounce at time, got a demon boulder. Don't be surprised when you get bent older. I told ya, but you are dying for it. Let's have a game on a cherry picker. Not quick enough, gonna get a bit quicker. Everything gonna get some thicker. Let's have a game on a cherry picker. Not quick enough, gonna get a bit quicker. Everything gonna get some thicker. Listo. Assume that. Would want to be man of the people when there's people like you. Listo, ya estamos un poquito más estable. Porque tenemos mochila, que es lo más importante actualmente. No sé si hacer un para abajo o hacer un cuadrado pelado que diga esto es de Cobain. My cock is much bigger than yours. With the feeling so pure. Oh, in the night with the crew regulated smoking cigarro. In the night with the crew regulated smoking cigarro. With the feeling so pure. Maya. Oh, in the night. Entonces, ¿pero ustedes qué prefieren? La casa lejos de la... O sea, como aparte de la... Ahí ustedes me entienden. ¿Aparte de la casa o la casa y cerca de la casa la... De aquí vengo, ¿no? Sí. ¿Y dónde está el fucking cofre? Ahí está. Where the animators at the anime? Where the... Oh! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué salen tanto? Espero que no salgan más. Let smoking cigarro. Michael can walk like through the door with the feeling so... ¿Por qué se van a llover?
Que me coma mundo ya. Te lanzo ratata. Y si miraste, no mientras yo te vi. Rotundamente. Cesantemente. Bien simpático. Entra mi flow psicopático. Y sin condena, sin pena. Yo. ¿Cómo se hacía? Me estoy volviendo loca. Me falta uno. Au. Bien, pero ahora estoy un poco en crisis porque no tengo espacio para nada y me van a matar. Mirate la turraca, ta. Necesito 4. No me vengas con tus imbeciladas. Cabrón. Repetir cojones. Estamos un poco atrapadas en estos momentos, pero mira. Que no salga algo bonito. ¡Ay, un pingüino bebé! Me gusta más el unicornio, sí. Me da más personalidad. ¿Qué hago? Me falta uno de cuero. Pero salir a buscarlo hasta ahora es peligroso. ¿Dónde tan penadita? Perdón, es que me volví loca y me desordené entera. Pues es que me van a matar. Eso es lo que pasa. ¿Esto se come? Tomatillo. Es que estoy un poco atrapada. Me voy a morir en cualquier momento. Están Ovis conmigo, Ovis. Yo vine solo por una fucking mochila. Todo lo que quiero es una mochila, pero me vienen a atacar constantemente. Entonces, no puedo moverme mucho. Me voy a comer una guerraga, ¿no?